Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para a gente, conseguir terminar o conteúdo da aula passada, sobre a eficácia da lei no espaço, e nós estávamos discutindo os conflitos de lei no espaço. Estávamos falando sobre o artigo 10 da LINDB, e no qual nós recordávamos a situação, no qual eu vou recordar com vocês a situação dos conflitos de lei quando dizem respeito às questões de sucessão. O artigo 10, portanto, ele vai enfatizar que a lei aplicável para os casos de sucessão será a lei do domicílio do sujeito falecido, ou seja, do sujeito que se extinguiu, do sujeito que está, portanto, extinto, tá? Independentemente da situação dos bens que este herdeiro, que esse sucessor venha, que esse sucedido, peço desculpas, venha deixar para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Okay? Essa é a regra geral, é a que está estampada no caput, como vocês podem ver aqui, né? O artigo 10, ele fala: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido. Desaparecido, essa noção aqui a gente vai aprender mais à frente, depois a gente vê pessoas. Essa terminologia diz respeito ao sujeito ausente, aí eu não vou aprofundar isso com vocês agora, porque a gente vai tratar do ausente numa aula só sobre esse tema, tá? Então, portanto, é a lei do país desse sujeito falecido, né, defunto ou desaparecido ou ausente, qualquer que seja a natureza e a situação de seus bens, ou seja, independentemente de se tratar de um bem móvel ou de um bem imóvel, e independentemente da situação em que esse bem se encontra, ok? Só que nós vamos ter as exceções previstas nos dois parágrafos desse dispositivo. Então, no parágrafo primeiro, nós vamos ter que a sucessão dos bens de estrangeiros, ou seja, de cidadãos não brasileiros, quando os bens deste estrangeiro estão situados no nosso país, será regulada pela lei brasileira. Essa é a regra geral, tá? Isso, a gente aplica essa regra sempre que a lei brasileira, tá, ela traz benefícios ao cônjuge ou aos filhos brasileiros desse sujeito falecido ou ao seu cônjuge ou aos seus filhos, ou esse sujeito falecido ou esse sujeito ausente, ok? Todavia, a gente só vai aplicar a lei brasileira quando não houver uma lei, quando a outra norma não for mais favorável. Que outra norma for essa? A norma do estatuto pessoal desse sujeito falecido ou ausente. Portanto, se ele é um espanhol, se ele é um suíço, e a norma mais favorável é a norma espanhola ou a norma suíça, então, portanto, nós vamos aplicar, tá, a lei espanhola, a lei suíça. Não faz sentido nós aplicarmos a lei brasileira nesse caso, quando nós temos uma lei mais favorável. Então, o parágrafo 1º desse artigo 10 prevê a possibilidade de nós aplicarmos a lei mais favorável. A gente havia falado nisso, só estou retomando para não haver os cortes nos vídeos, certo? Depois o parágrafo 2º, tá aqui, ele diz: a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder, ou seja, reafirma a norma expressa no caput. É a lei do domicílio, reafirma não, permite, né, uma ressalva, determinando que a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário, herdeiro é o sujeito que vai receber os bens, né, do sujeito falecido. Se eu sou filha, meu pai falece, eu sou herdeira dele. Tá? Legatário é um sujeito que foi designado no testamento ou num documento chamado legado para receber um único bem. Então, a gente chama de legado, né? E aí o sujeito que recebe esse bem, seja ele móvel ou imóvel, ele é denominado legatário. Então, a lei do domicílio, tanto do herdeiro, eu, filha, ou do legatário, ou seja, o vizinho do meu pai, a quem ele quis beneficiar no testamento ou no documento de legado, vai regular a capacidade para suceder. O que significa dizer isso? Capacidade para suceder é a capacidade que eu, como filha, ou ele, como vizinho, desde que expressamente previsto no testamento ou no documento de legado, né, tá? Deverá ser apurada essa nossa capacidade para suceder. Tendo nós capacidade para suceder, portanto, essa capacidade, ou seja, a aferição dessa capacidade, desse gozo, né, do exercício de direitos,
ela será auferida pela lei do meu domicílio. Então, se eu sou domiciliada em França, a lei que vai regular a capacidade para que eu venha suceder o patrimônio que meu pai me deixou é a lei da França, já que o meu domicílio é em França, certo? Avançando no tema, nós temos aqui, ainda falando de eficácia da lei no espaço, nós temos aqui o artigo 11. E o artigo 11, ele vai regular uma situação vai falar ainda do Estatuto da Pessoa, né, no que diz respeito ao acompanhamento da norma para este sujeito, mas aqui vai falar de pessoa a nível, né, coletivo, ou seja, de pessoa jurídica. E aí o artigo, o CAPT vai referir que as organizações destinadas a fins de interesse público, como as sociedades e fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituem. Não fiquem agora preocupados em entender o que é sociedade, o que é fundação, porque a gente vai entender isso mais à frente, tá? Mas eu vou tentar destrinchar aqui o CAPT para vocês. Interesse coletivo, isso fica fácil vocês entenderem, porque é um interesse contrário ao interesse privado, ou seja, é um interesse de um grupo de sujeitos, de um grupo de pessoas. Então, portanto, as organizações, né, as entidades que são destinadas a fins de interesse coletivo, ou seja, a fins de interesse que beneficiem uma coletividade ao bem comum, a exemplo das sociedades e as fundações, vai obedecer à lei dos estados em que se constituir. Então, suponha que uma fundação beneficente de apoio ao combate ao câncer, ela foi fundada no estado de Pernambuco. Então, portanto, ela vai obedecer às leis do estado em que se constituiu. Suponha que se trata de uma fundação estrangeira, que é uma fundação norte-americana, e que ela foi fundada nos Estados Unidos. Então, a gente vai obedecer a norma, a norma desse país, portanto, dos Estados Unidos. Agora, se é uma fundação, essa fundação de Pernambuco, ela tanto vai obedecer à norma, né, do Estado de Pernambuco, no que diz respeito à recolha de tributos, como também vai dizer respeito à lei brasileira, no que tange à constituição dessa entidade enquanto fundação. Então, essa fundação de beneficente de apoio às crianças, né, com câncer, se ela é uma fundação e ela foi constituída no estado de Pernambuco, então, portanto, significa dizer que nós vamos aplicar a legislação brasileira. Então, vejam que, ao mesmo tempo, eu tanto aplico o princípio da territorialidade, como eu posso aplicar o princípio da extraterritorialidade na medida em que essa fundação norte-americana, ela pode ter ações aqui no nosso país. Mas a gente vai reger essa fundação não pela legislação brasileira, mas pela legislação norte-americana. Avançando nesse dispositivo, a gente tem que o parágrafo 1º, ele vai dizer que o seguinte: não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais ou agências os estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitos à lei brasileira. Então, portanto, qualquer organização, qualquer sociedade, qualquer ente coletivo, tá? Para que tenha filiais ou agências estabelecidas no nosso país, tá? Elas precisam ter os atos constitutivos delas aprovados pelo governo brasileiro. E aí, após a aprovação pelo governo brasileiro, desses atos constitutivos dessas empresas, mesmo tendo ela filial ou agência aqui, essas filiais e essas agências, elas ficarão sujeitas à legislação brasileira. Então, vamos lá voltar àquele exemplo da Fundação Beneficente de Combate ao Câncer Infantil. Ela foi fundada no estado norte-americano, portanto, ela foi fundada nos Estados Unidos. E ela, portanto, ela é regulada pela legislação norte-americana. Ela começa a realizar determinadas ações beneficentes no país. O fato dela realizar ações beneficentes no país não demanda dela a obrigatoriedade de se reger pelas normas brasileiras. Por quê? Porque ela ainda não tem filial, ela não tem agência aqui no país. A partir do momento em que ela resolve, suponha que ela aumentou as ações de beneficência dela aqui no país, no Brasil, e aí foi necessário o estabelecimento de uma filial, de uma agência aqui, até para a organização administrativa dessa própria fundação. Então, para o efeito, os atos constitutivos dessa filial ou agência, né,
para terem validade no Brasil, para funcionamento, eu preciso de aprovação desses atos constitutivos pelo nosso governo. Após essa aprovação, isso significa dizer que essas filiais, ou essas agências, elas ficarão sujeitas à legislação brasileira, certo? Vamos avançar agora no parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai dizer que os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Isso é uma forma de garantir, não é, gente, uma manutenção da nossa soberania. Então, há um impedimento de que os governos estrangeiros, bem como qualquer organização, tá, aqui instalada, que tenham sido instaladas por estes governos, ou que eles venham a investir essas organizações em funções públicas destes governos estrangeiros, tá? Elas não podem adquirir no Brasil bens imóveis suscetíveis de desapropriação. Suponha nesse mesmo exemplo, né, da Fundação Beneficente de Apoio, né, e de Combate ao Câncer Infantil Norte-Americana. Ela não tem agência aqui no país. E o governo norte-americano resolveu, portanto, chancelar a essa fundação uma função pública, atribuindo a ela um caráter público. Ela deixou de ser uma fundação de natureza eminentemente privada e passou a ser uma fundação de natureza pública. Isso significa dizer que essa fundação ela não vai poder adquirir bens imóveis no país, nem o bem imóvel para o funcionamento da sua agência, da sua filial, né? Ela vai precisar, portanto, alugar imóveis, porque ela se tornou uma fundação com caráter público, né? Houve uma chancela do governo estrangeiro para que ela funcionasse dessa forma. Agora, suponho que essa fundação privada ela apenas receba subsídios do governo norte-americano, que é comum. Isso não significa atribuição de chancela, tá? De função pública. Ela pode ter um interesse coletivo, ela pode até exercer um uso público, mas ela não teve uma função pública investida formalmente por esse governo estrangeiro, então, portanto, ela não estará impedida de adquirir bens imóveis. Tá? Vamos lá para o parágrafo 3º, agora avançando. Diz o seguinte: os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Porque, como eu disse logo no início, né, as representações diplomáticas dos países, né, a Embaixada Brasileira em Lisboa, o Consulado Brasileiro em Lisboa, são território brasileiro. Tá? Então, obviamente, que era preciso que a legislação brasileira aprovasse, autorizasse a aquisição de bens imóveis por estes governos que decidem aqui instalar no nosso país representações diplomáticas ou agências consulares. Então, por isso, o parágrafo 3º permite uma ressalva ao impedimento que a gente tem previsto no parágrafo 2º de aquisição de bens imóveis, evitando, assim, uma potencial violação da nossa soberania. Artigo 12. O artigo 12 vai referir: é competente a autoridade judiciária brasileira quando for um réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Gente, esse artigo 12 não é destinado apenas, quando a gente ouve a expressão réu, ainda mais quando a gente está começando a estudar direito, né? A gente pensa, não, é só para direito penal. Não é isso, muito pelo contrário. A palavra réu, a acepção réu no direito, significa a outra parte do processo. É aquele contra quem se está movendo um processo. No caso do direito civil, eu tenho o autor, que é o demandante da ação, por exemplo, uma ação de reparação de dano. Alguém infringiu uma violação à minha integridade física e eu pretendo, portanto, promover uma ação de reparatória, uma ação indenizatória para reparar o dano que esse alguém cometeu contra a minha integridade física. Então, esse sujeito contra quem eu promovo essa ação de reparação de danos, ele é chamado de réu, certo? No direito penal, também o sujeito contra quem eu promovo a ação é chamado de réu. O autor da ação não serei eu, né? Obviamente é sempre o Estado, porque o Estado no direito penal ele tem a pretensão punitiva, é ele, né? Em regra geral, vocês vão ver isso, é o autor da ação penal, o Ministério Público. Então, o Ministério Público, a quem se investe
de poder para promover a ação penal, ele é chamado de autor, e o réu é o sujeito contra quem se investiga a conduta criminosa. Suponha que esse sujeito não só me causou um dano de natureza civil, mas também me causou penal, me provocou, portanto, uma violação à minha integridade física que pode ser considerada um ilícito penal. Tá? Então, foi só para contextualizar a expressão réu aqui e vocês entenderem que o artigo 12 não é aplicado apenas para as ações de direito penal, mas também para as ações de direito civil. Tá? Então, é competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. Então, quando o réu for domiciliado no Brasil, isso fica claro. Se o domicílio do réu, né, é no Brasil, portanto, a autoridade judiciária brasileira é a competente para promover a ação. Tá? Em se tratando de local de cumprimento da obrigação, a gente já viu isso nos dispositivos passados na LINDB, né? Quando eu falei no vídeo passado sobre a questão do local da lei para definir as questões de conflito entre a relação de negócio jurídico, nas relações que eu dei, até o exemplo de compra e venda, né? O exemplo do livreiro que eu dei. Então, a regra geral é no local onde tiver que ser cumprida. O dispositivo anterior falava no local onde a obrigação tiver que ser executada. E depois ele até trazia uma ressalva, estão lembrados? Em que no local em que houve a proposta, em que o proponente, né, realizou a proposta, onde houve a proposta. A gente viu isso. Depois, o parágrafo 1º, ele vai falar: só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Vejam bem, gente, que aqui o artigo 12, ele não está definindo a aplicação da legislação, ele não está dizendo qual a lei a ser aplicada, muito pelo contrário. A intenção do legislador aqui no artigo 12 foi referir qual a autoridade judiciária brasileira competente para julgar determinada demanda. Nós vimos no vídeo passado qual era a legislação aplicável para as hipóteses de cumprimento de obrigação. E aí a gente viu que a regra é que se aplica ao local, se aplica a legislação do local onde a obrigação deve ser cumprida ou executada. E a gente tem a ressalva no local, no domicílio do local do proponente. A gente viu isso. E aqui não. No artigo 12 nós estamos definindo apenas a competência da autoridade judiciária para julgar o feito, para julgar a ação. Então, no caso, em se tratando, né, de definição de competência da autoridade judiciária, se define a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no país, ou quando a obrigação aqui tiver que ser cumprida. E aí, falando em obrigação, obviamente que aí não tem dúvida, né? A gente está falando de direito civil. Então, portanto, no local onde a obrigação tiver que ser cumprida, portanto, é essa autoridade judiciária brasileira a ser chamada para julgar o feito. Portanto, se eu comprei um livro lá em Espanha, mas o livro tem que ser entregue aqui no Brasil, se eu quiser disputar judicialmente, né, com o livreiro espanhol, porque ele não me entregou o livro, ou ele me entregou o livro errado, a autoridade competente para julgar o feito não é a Espanha, e sim Brasil, porque é o local onde a obrigação tem que ser cumprida, o livro tem que ser entregue no Brasil. Entenderam isso? Se não entendeu, gente, é só mandar no AVA as dúvidas, tá bom? Ou então me mandar por e-mail. Como eu disse a vocês, eu vou tentar, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer isso via live. Vejam que hoje eu vou postar um vídeo sem aquela faixa cinza horrorosa. Foi um teste, e um teste mal feito, só que eu não ia perder 1 hora e tanta de gravação que eu tinha feito para vocês. E aí, portanto, eu trouxe aqui uma nova forma. Todos os professores estão inovando, né? Programas vários, e agora eu achei esse programa Zoom, e esse programa Zoom, inclusive, dá para a gente fazer live. Eu vou tentar fazer isso com vocês. Eu vou chamá-los, vou convidá-los, porque eu tenho a lista de e-mail de vocês. E aí, gente, quem não tiver na lista de e-mails, eu vou mandar um e-mail amanhã ou nesse final de semana para vocês. E aí, quem não receber esse e-mail, por favor, me avisem para eu inserir vocês no e-mail. Eu vou também fazer um grupo, tá? Uma lista de WhatsApp, mas, por favor, eu peço
que vocês tenham pena de mim, porque eu já tenho vários grupos, tá? Porque, infelizmente ou felizmente, eu não sou só professora, eu sou também gestora aqui da faculdade, e aí fica complicado eu atender a vocês e a todo mundo. Então, nesse grupo eu vou colocar todo mundo, eu prometo colocar, tá? Depois, quem for o líder da sala, me avisa. Professora, eu sou a líder, que aí eu coloco como administrador, tá? Como funções de administrador também. E não vou permitir que vocês estejam todos... Não vou permitir, não. Eu vou pedir para que vocês evitem estar toda hora me chamando no Zap, porque eu não vou dar conta, tá certo? Então, vamos lá, continuando aqui. O parágrafo 1º, ele vai falar que só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, quando eu estou disputando, né, uma demanda judicial que diz respeito a um bem imóvel, e aí é lógico, gente, uma coisa é a minha... Lembra da minha caneca rosa? Uma coisa é a minha caneca rosa, que eu posso levar de um lugar para o outro. Outra coisa é a minha casa. Então, obviamente que eu não posso permitir que a autoridade judiciária espanhola venha a ser a competente para julgar as contendas, né, as lides que digam respeito a esse bem imóvel situado no Brasil. E aí o nosso legislador, ele foi bem claro, ele limitou a competência da autoridade judiciária brasileira para julgar e para conhecer das ações relativas aos imóveis situados no Brasil. Cuidado para não confundir, vou voltar a insistir mais uma vez. Nós vimos no vídeo passado que a gente poderia ter a aplicação do princípio da extraterritorialidade, mesmo se tratando de bens imóveis, principalmente com aquela situação da aplicação da norma mais favorável no caso do direito sucessório, mesmo se tratando de bens imóveis. Não foi isso que a gente viu? Se for mais favorável aos herdeiros, a gente aplica a lei, a lei estrangeira. Todavia, aqui, gente, aqui não é a aplicação, não é a lei que vai ser aplicada. Qual é a autoridade que vai julgar o feito, que vai julgar a ação, quando eu estiver em contenda? Por exemplo, quando os herdeiros começarem a brigar. Eu posso aplicar a legislação espanhola aqui no país? Posso. Mas a autoridade judiciária competente para julgar o feito é a autoridade brasileira. E aí, esse juiz brasileiro, se a norma espanhola for mais favorável, ele vai aplicar a norma espanhola. E, para isso, ele vai ter que conhecer da norma espanhola. Como é que ele vai conhecer? O advogado vai ter que demonstrar no processo que a lei espanhola está em vigência, que ela está em vigor, que ela é válida e que ela é aplicável conforme as regras da LINDB. Tá ok? Eu sei que vai haver dúvidas sobre isso, mas não tem problema. A gente tira no próximo encontro ou vocês me mandam perguntas, sem problema nenhum. Tá bem? Vamos lá, parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur, em segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridades estrangeiras competentes, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Um monte de palavrinhas que provavelmente vocês ficaram com dificuldade de entender. Vamos lá. A autoridade judiciária brasileira cumprirá. Isso é fácil. A autoridade judiciária brasileira é a competente para cumprir. Cumprir o quê? Concedido o exequatur. O que é o exequatur, gente? O exequatur, essa palavra horrorosa, né? O exequatur nada mais é do que uma autorização, um reconhecimento da nossa autoridade para que a norma estrangeira tenha, ou a sentença estrangeira, tenha validade no país. Então, toda sentença estrangeira, ela tem que passar por esse processo de homologação, tá? Esse processo de homologação, antes, ele era realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Era uma competência primeira, era uma competência privilegiada do nosso Supremo Tribunal Federal. Hoje já não é assim, porque a gente vai ver no dispositivo mais à frente, que é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça, o competente para homologar as sentenças estrangeiras e também declarar a validade da norma estrangeira no nosso país, tá certo? Então, a gente definiu que a autoridade judiciária brasileira cumprirá, ou seja, vai cumprir quando o STJ determinar a validade ou de uma sentença estrangeira ou de uma norma estrangeira no nosso país. E aí, a gente vai cumprir de que forma? Da forma como o exequatur definiu, ou seja, da forma como o STJ disse que era para a autoridade judiciária brasileira cumprir. As diligências é qualquer ato que o juiz mandar. Por que fala diligências deprecadas? Deprecado, gente, é o outro foro, é o outro juízo, tá? Então, a gente tem precatórias
deprecatória e deprecado. Tá? Então, é quando a gente tem um outro juízo cumprindo um ato por outro. Tá? Então, como foi diligência deprecada pelo juiz espanhol, então o nosso juiz vai cumprir essa diligência deprecada, certo? Então, o juiz espanhol mandou, o juiz espanhol competente mandou o juiz brasileiro cumprir. Aí o STJ vai dizer, é válido, ok, tá ok para a gente cumprir. E aí a autoridade judiciária brasileira de primeiro grau vai cumprir conforme o STJ determinou. Certo? Vamos mais à frente. O artigo, a gente vai ver agora a aplicação do direito estrangeiro no Brasil. Né? Quando é que a gente cumpre? A gente já viu essas regras. Na verdade, aqui é só um resumo, né? A gente viu o artigo 14, o artigo 13, leiam LIC, LINDB, vocês já sabem, né? Porque eu sou velhinha e aí, quando eu era velhinha, eu tinha mania de falar LIC e eu continuei escrevendo LIC no slide, tá? O artigo 13, o artigo 12 e depois a gente vai ver o artigo 15 que fala, né, das situações de exequatur, eu já expliquei um pouquinho, mas a gente avança. Então, todas essas ressalvas aqui, elas permitem a aplicação do direito estrangeiro no Brasil. Então, o artigo 14, o artigo 13, o artigo 12, parágrafo 1º, que é igual ao artigo 8º. A situação de exequatur que está definida no artigo 15, no artigo 12, no artigo 16. As regras de casamento, que a gente já falou também, estão previstas no artigo 7º, no artigo 18, que a gente vai ver. E os limites à extraterritorialidade, que a gente vai ver também no artigo 17. São as situações em que a gente permite a aplicação de direito estrangeiro no Brasil. É só uma síntese para facilitar. Aí o artigo 13, vamos lá avançar. Deixa eu tirar só o meu quadradinho aqui da imagem e vou ligar o ar-condicionado. Tá no calor. Bora lá, artigo 13. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas aí depois vocês me avisam. Professor, o vídeo ficou uma porcaria, porque o ar-condicionado ocupa muito, faz muito barulho e aí a gente quase não ouviu a senhora. Mas eu vou ligar um pouquinho e depois eu desligo, tá até voando aqui os papéis. Bora lá. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Então, se os fatos ocorreram no estrangeiro, tá? Esses fatos devem ser provados e regulados pela lei estrangeira, certo? Então, a prova dos fatos deve ser regulada por lei estrangeira. Então, eu vou reger por lei estrangeira. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, então, quem vai dizer se os meios de prova deste fato são meios de prova legais, tá? É o local onde esses fatos ocorreram. Então, se os fatos ocorreram no Brasil, é a lei brasileira que vai dizer quais são os meios de provas legais para provar este fato. Por exemplo, eu cometi um ato atentatório contra a imagem de um cidadão espanhol. Esse ato atentatório violou a sua imagem. Então, portanto, a prova dos fatos contra este ato atentatório, tá? Ela é de determinação da legislação brasileira. É a lei brasileira que vai determinar se os meios de prova para documentação e para demonstração e evidência desses fatos no judiciário, tá? É a lei do nosso país. Agora, se eu atentei contra a imagem desse sujeito, né? Em outro país, na Espanha, por exemplo, é de lá a competência para determinar a prova desses fatos, tá? Então, o ônus e os meios de produzir essas provas serão regidos pela legislação espanhola. Não se admite, no entanto, no Brasil, nos tribunais brasileiros, provas que a lei brasileira desconhece. Hoje em dia, os sistemas jurídicos nacionais, de quase todos os estados, tem um sistema de probatório quase unificado. Então, os meios de provas aqui admitidos são os meios de provas admitidos em Espanha. Os meios de provas aqui admitidos são os meios de provas admitidos nos Estados Unidos. Só raras exceções é que alguns meios de provas não são admitidos no nosso país. Então, portanto, se a legislação espanhola admitir, por exemplo, um meio de prova que não é admitido aqui no Brasil, como, por exemplo, meios de prova escolhidos sobre tortura.
como em alguns países que são regidos pelas leis do Islã. Então, nesses países, a prova dos fatos, quando elas são colhidas por alguns meios, né, de tortura, elas são admitidas no processo. No Brasil, nunca isso vai ser admitido. Então, portanto, mesmo que a LINDB mande aplicar quanto à prova dos fatos a lei do local onde esses fatos ocorreram, se nesse local se admitir uma prova que no Brasil ela é ilegal, um meio de prova ilegal, então não vai ser admitido esses meios de prova. Então, a prova desses fatos no Brasil não podem ser regidas pela lei deste país, e aí a gente aplica a lei brasileira. Ok? Vamos lá, artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca a prova do texto da vigência. Por isso que a gente fala do exequatur. Por exemplo, eu vou aplicar a lei espanhola, naquele caso que eu falei de sucessão, mas para isso, se o juiz disser, eu não conheço dessa lei, eu desconheço dessa lei, eu, advogado, vou ter que demonstrar no processo que a lei que eu estou querendo adotar para a regulação daquele caso sucessório é uma lei que em Espanha ela está em vigor. E aí eu vou ter que demonstrar a prova do texto e da vigência. Isso é fácil fazer, né? É só trazer a chancela do Diário Oficial do país. Tá? E se tratando de União Europeia, fica fácil, porque a legislação europeia ela é uma legislação comunitária e é aprovada pelo Parlamento Europeu e todo mundo reconhece a norma comunitária. Tá? O artigo 15, ele vai falar da situação de exequatur, tá? Vai dizer, será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos. Então, portanto, o artigo 15 vai definir quais são as condições em que o Superior Tribunal de Justiça, né, apesar da LINDB ainda trazer Supremo Tribunal Federal, lembrar que esse texto ele está alterado. Basta a homologação, está aqui, ó, no inciso E, ter sido homologada pelo STF. Leia, ó, tá vendo? Vídeo artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, que alterou esse dispositivo, determinando que a homologação da sentença proferida no estrangeiro, ela é realizada pelo Superior Tribunal de Justiça e não mais pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E aí, quais são os requisitos para o Superior Tribunal de Justiça aprovar a homologação dessa sentença estrangeira? Haver sido proferida por juiz competente lá na Espanha, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia. A citação é a outra parte, o réu ser citado. Revelia é quando o réu, apesar de citado, ele não respondeu ao processo. Só, gente, eu estou dando aqui noções rasas, porque eu não posso avançar com vocês com conceitos de processo civil que vocês vão ver mais à frente. A linha C, ter passado em julgado. Ter passado em julgado, gente, é trânsito em julgado. E estar revestida das formalidades necessárias para a execução no local em que foi proferido. E estar traduzido por intérprete autorizado. Intérprete autorizado, lê-se intérprete juramentado pelo consulado deste país. Então, além de passar por esse procedimento de homologação de sentença estrangeira no Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça vai verificar se todos esses requisitos da linha A a D do artigo 15 estão cumpridos para autorizar a execução da sentença estrangeira no território brasileiro. Ok? Artigo 16. Quando nos termos dos artigos precedentes se houver de aplicar lei estrangeira, precedentes lê-se do artigo 12 em diante, do artigo 13 em diante, que a gente vai trazer as possibilidades de aplicação da lei estrangeira no nosso território. Quando nos termos dos artigos precedentes se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar qualquer remissão por ela feita a outra lei. Então, se essa legislação estrangeira fizer remissão a outra lei, tá? Eu não vou considerar a remissão a outra lei porque eu estou autorizando a aplicação daquela lei, daquela norma. É bem restrita a aplicação da norma estrangeira no território brasileiro. Tem que ser aquela e não a qual essa norma fez remissão. Por exemplo, essa lei espanhola mais favorável aos herdeiros quanto à sucessão dos bens imóveis situados no Brasil, eu vou aplicar essa norma. Se essa norma mais benéfica se referir a outra,
Se a situação mais benéfica tiver a outra, eu não posso trazer essa norma A para dizer que ela é mais benéfica que a lei brasileira, quando, na verdade, o benefício não está disposto na norma A espanhola, mas sim na norma B. Eu teria que ter trazido a norma B. Fazer prova, né, da vigência da norma e do texto da lei estrangeira para o juiz. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Gente, isso aqui é óbvio, até porque dentro de uma dessas situações de proibição de ofensa, eu tenho uma cláusula pétrea que é a soberania nacional. Então, portanto, não é possível que as leis e os atos estrangeiros ou sentenças estrangeiras, mais amplamente, as declarações de vontade, para ter eficácia no país, as obrigações constituídas no estrangeiro para ter eficácia no país, não podem ofender, como é óbvio, a nossa soberania, nem a nossa ordem pública, nem os nossos bons costumes. Artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascida no país da sede do consulado, tá? Gente, eu vou contar para vocês a minha... dar esse exemplo que eu sei que vocês vão fixar. Eu sou casada, eu morei muito tempo no estrangeiro e sou casada com um cidadão estrangeiro hoje, também cidadão brasileiro. Eu tenho também cidadania estrangeira e a minha filha nasceu no estrangeiro. Eu não estava no estrangeiro a serviço da entidade de nenhum órgão público brasileiro. Eu estava apenas fazendo os meus estudos de pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado. Lá casei, lá tive filho. Então, portanto, para que a minha filha adquirisse a nacionalidade brasileira e para que eu pudesse convalidar todos os atos civis da minha vida pessoal no Brasil, eu usufruí dessa possibilidade de registro. Eu fui à autoridade consular brasileira, no local onde eu residia, e solicitei que o registro civil fosse realizado por essa autoridade consular. E assim que eu retornei a residir, a domiciliar no país, no Brasil, eu trasladei essa certidão realizada no consulado brasileiro, nesse local em que eu residia, para o primeiro cartório de registro civil do meu anterior domicílio. Tá ok? Então, se eu era domiciliada em Salvador antes de residir no estrangeiro, após o meu retorno, e retornando para Salvador, eu vou no primeiro cartório de registro civil e traslado todos os atos que eu realizei nessa autoridade consular brasileira sediada no estrangeiro, tá bem? Então, o registro de nascimento, o registro de nascimento da minha filha, o meu registro de casamento, todos eles, tá? Eu realizei na autoridade consular brasileira. Eu não fui obrigada a casar no estrangeiro, nem a casar na autoridade consular brasileira, nem fui obrigada a primeiro registrar minha filha na autoridade consular brasileira. O que eu fiz? Eu peguei a minha certidão de casamento, que eu celebrei na autoridade competente cartorária estrangeira, tanto no meu casamento como no registro de nascimento da minha filha, e fiz um reconhecimento pelo consulado. Eu fiz um traslado para a entidade consular brasileira no local onde eu residia. E depois, quando eu voltei a residir no Brasil, eu trouxe esse traslado do traslado, eu trouxe o traslado das certidões estrangeiras realizadas na autoridade consular para o primeiro cartório de registro civil do local onde eu tinha domicílio. Eu, por um acaso, eu não tinha domicílio aqui em Salvador. Meu domicílio, na região metropolitana de Salvador, meu domicílio era em Recife, eu sou pernambucana, e então eu optei por fazer lá, já que o meu registro de nascimento era lá, a minha vida, eleitoral era toda lá, a minha OAB era toda lá, então, portanto, eu fiz lá, por cargas d'água, por necessidades outras, eu vim
acabei por vir morar em Salvador. E aí eu tenho um complicador, porque toda vez que eu preciso fazer algo, né, aqui em Salvador, como todos os meus atos de registro civil estão em Pernambuco, eu preciso também ir ao primeiro cartório de registro civil em Salvador, que entra em contato com o primeiro cartório de registro civil em Pernambuco, em Recife, no caso, para tirar uma cópia, um mero traslado de qualquer certidão minha, tanto de casamento como de nascimento. Ok? Entendido isso? Eu tive que expor minha vida pessoal para vocês entenderem esse dispositivo. Espero que tenham entendido. Ficar mais fácil. Artigo 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior, celebrados pelos cônsules brasileiros, na vigência do Decreto-Lei de 42, ou seja, é a lei de antiga, gente, desde que satisfaçam todos os requisitos legais, tá? No caso, parágrafo único, no caso em que a celebração desses artigos tiver sido recusada por autoridades consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo decreto, o interessado é facultado a renovar o pedido dentro de 90 dias, contados da data da publicação desta lei, tá? A LIDB, na verdade, ela só ratifica que a autoridade, que os atos realizados nas autoridades consulares, eles têm validade no nosso país. Só isso é uma ratificação, certo? Na verdade, uma ratificação que foi feita a partir do Decreto-Lei de 1942. Anteriormente a 1942, era bem complicado a vida do brasileiro fora do país. Aqui, gente, é só, na verdade, uma síntese daquilo que eu já expliquei para vocês. Quando a gente permite o cumprimento de uma sentença estrangeira no nosso país, eu tenho uma carta rogatória, por isso que a gente falou lá de deprecado, né? A carta rogatória ou laudo arbitral estrangeiro no Brasil, desde que haja homologação pelo STJ, como refere o artigo 15, lendo, né, com alteração conforme prevê a Constituição. O STJ, portanto, homologa, mas a execução da sentença estrangeira ela é feita pelo juiz federal. Eu não precisa, toda vez que eu quiser cumprir uma sentença estrangeira, me recorrer ao STJ. Eu só vou ao STJ para homologar a sentença estrangeira. A execução dessa sentença estrangeira ela vai ser feita por qualquer juiz federal de primeira instância. Certo? Tá? Exige-se, como é óbvio, a compatibilidade constitucional, que é o requisito da súmula 420 do Supremo Tribunal Federal, que diz expressamente que só será possível homologar no Brasil decisão judicial que tenha sido transitada em julgado. Então, decisão judicial ainda, né, em disputa litigiosa no outro país, ou seja, que não houve coisa julgada material, portanto, coisa julgada extinguindo o feito, decidindo o mérito. Se não houve ainda o trânsito em julgado da decisão, cabendo ainda recurso, eu não posso pedir homologação dessa sentença estrangeira. Ela não vai ter aplicação no nosso país enquanto não houver o trânsito em julgado dessa sentença no estrangeiro. Tá? O STF, no entanto, ele vem entendendo que toda e qualquer decisão judicial estrangeira, seja ela declaratória, constitutiva ou condenatória, só pode ser cumprida no Brasil se houver a homologação do STJ. Tá? No parágrafo único do artigo 15 da LIDB anterior, a gente tinha a expressão: não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do Estado das pessoas. Esse dispositivo ele foi revogado pelo atual, pela lei, né, que é o nosso Código Civil, que é o Código Civil, não, pela lei 12.039 de 2009, tá? De 1 de 10 de 2009. Então, portanto, essa parte final do parágrafo do artigo 15, ela foi revogada, tá? Independentemente dessa sentença, ela ser meramente declaratória. O que é uma sentença declaratória? É apenas que sentença que declara, que constata uma situação. Ela não vai avaliar nem analisar o mérito de nada. Ela não vai dizer quem perde e quem ganha. Tá? Assim, o juiz não vai precisar dizer quem perde e quem ganha. Não vai constituir uma relação, por exemplo, dizendo que sim, senhora, você é herdeira, você tem direito, ou sim, senhora, ele te cometeu um dano, ele vai ter que te indenizar. Ele vai apenas dizer, sim, senhor, o fato ocorreu. Então, isso é uma sentença declaratória, certo? Então, vamos lá, vou exemplificar para ficar mais fácil. A sentença constitutiva é aquela que vai dizer, sim, senhor, tá? Realmente você se constitui como herdeiro porque você realmente foi reconhecida como filha. Constitutiva. Sim, senhor,
eu vou te condenar porque efetivamente você cometeu um dano, você infligiu dano contra a imagem desse cidadão espanhol. Então, ela me condenou. É uma sentença condenatória. Sim, senhor, realmente o fato ocorreu. Iracema praticou um ato atentatório contra a imagem desse espanhol e isso foi demonstrado por meio de prova. Então, declarar que o fato ocorreu, tá? Então, independentemente da sentença ser meramente declaratória, essa sentença, ela também, essa sentença estrangeira ser meramente declaratória, ela também depende, tá? De homologação do STJ para ter validade no nosso país. Ok? Aí, gente, por hoje, a gente finalmente mesmo, porque realmente o assunto é extenso, e eu fiz questão de ir ao pormenor, de ir dispositivo por dispositivo. Peço desculpa, a gente está muito atrasado. E aí tem males que vêm para o bem, né? Se eu tivesse sala de aula presencial, vocês iam ficar correndo para a aula acabar. Eu ia ficar nervosa, né? Porque eu fico sempre nervosa no final da aula, eu quero sempre dar mais conteúdo, vocês não me deixam. E aí agora eu vou literalmente entubar o conteúdo em vocês, porque a gente está atrasado, eu vou colocar mais vídeos para vocês, certo? Eu estou bastante atrasada, eu peço mais uma vez desculpas, mas eu prefiro ficar atrasada e ir ao pormenor de todo o conteúdo do que dar o conteúdo de forma rasa, tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Por favor, me deem um feedback, digam, professora, a senhora está falando rápido demais, professora, dê exemplos, professora, tente aí fazer um desenho no quadro. Eu juro que eu tentei trazer um software que dê para desenhar como eu desenhava lá no quadro para vocês, mesmo com os meus garranchos horrorosos. Mas eu ainda não encontrei. Mas eu estou lá lutando, tá? Aquela história do eu que lute, eu estou lutando. Eu estou procurando para vocês um quadrozinho para eu poder ir riscando. Eu até vou testar, abrir um PowerPoint em branco e ficar riscando, certo? Vamos ver se a gente funciona assim. Gente, muito obrigado, tá bem? Eu espero que vocês estejam gostando e me deem um feedback, tá bem? Das aulas. Eu não quero vocês com dúvida, não, tá bem? Vá. Beijinhos, adeus, até a próxima.